Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Quem participou da primeira temporada de Atos aqui? Quem pegou os 5 capítulos de Atos que a gente fez? Os 5, todos? Faltou um, uma boa parte. Quem pegou 2 capítulos aí da primeira, pelo menos 2? Ó, galerinha. Então, todos eles estão disponibilizados, né, no YouTube, nas redes sociais. E se você quiser não perder nenhuma informação, porque série é assim, né? Para você entender algumas coisas que estão acontecendo num capítulo, às vezes tu precisa ir lá em outro capítulo atrás para entender. Então, corre lá, veja, que você vai entender. E agora estamos no 6º e 7º capítulo do livro. É o primeiro capítulo da temporada, mas é o 6º e 7º capítulo do livro de Atos. O 6º e 7º por quê? Porque é a mesma história seguindo. Começa com a separação dos diáconos e termina com a morte de Estevão, mas é como se fosse a mesma história acontecendo nos 2 capítulos. Então eu coloquei os 2 na sequência para a gente aproveitar e falar de tudo isso aqui. O que estava acontecendo no 6º capítulo de Atos? Não sei se você lembra, no 5º capítulo tinha acontecido a morte de Ananias e Safira. Depois disso, um grande avivamento na igreja. E a igreja estava crescendo muito. Muitas pessoas estavam entrando na igreja, se tornando seguidores de Cristo. E um dos maiores trabalhos da igreja primitiva era o trabalho social, muito parecido com a nossa igreja. Eles sustentavam as viúvas e os órfãos da cidade. E estava acontecendo uma briga na região. Por quê? As viúvas de fala grega estavam reclamando porque parecia que existia um favoritismo da igreja em entregar comidas para as viúvas que eram, como é que eu posso dizer? Eram da terra ali, como é que chama? Nativas. Eram nascidas ali na região. Então, não era uma verdade, mas quando se trata de muito movimento, muito trabalho, sempre acontece esses comentários, parece que estão servindo melhor as viúvas dos judeus do que as viúvas de fala grega e de outras nações. Estava crescendo muito. E o que aconteceu? Abre lá Atos 6 e 2. Para a gente ler. Pode ser o capítulo 1, para a gente ler o 1 e o 2 ali. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles se queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Até aqui. Entenderam o que eu estava explicando? Tudo que eu expliquei estava registrado aqui. A igreja estava crescendo muito. Então eles separaram. E aí eles separaram os 7 diáconos, onde um deles era Estevão. E foi nomeado até primeiro na lista. Um detalhe para você entender. Na Bíblia, sempre quando cita nomes, geralmente o primeiro nome da lista será a pessoa mais relevante daquela lista. Ou a pessoa mais velha. Por exemplo, quando fala assim, Pedro, Tiago e João, é porque Pedro era mais relevante e Pedro possivelmente era o mais velho. Quando falava Tiago e João, é porque Tiago era o mais velho. Então, na Bíblia tem esses códigos, essas formas de se expressar. Então, Estevão foi o único, se você ver na lista, foi o primeiro da lista e ele foi discriminado, ele foi citado como homem cheio do Espírito, cheio da palavra e do conhecimento e tal. Aí depois ele citou 6 nomes. Então quer dizer que Estevão era uma pessoa um pouco diferenciada, porém todos eles de bom testemunho e cheios do Espírito Santo.
Porque esse era o pré-requisito para se escolher essas pessoas para trabalhar na entrega de comidas. Para você ter uma ideia, gente, parece que é simples, parece que nós estamos tratando de coisas normais, fazer comida, mas tudo é espiritual. O feijão que é cozido aqui é espiritual. O arroz que é preparado. A hora de ir comprar no mercado é espiritual. Tudo é espiritual. O dinheiro que é usado para comprar a comida aqui da igreja é espiritual. Então, para a gente ter uma ideia, a primeira coisa que precisamos atentar, tudo que envolve a obra de Deus, precisamos estar aprovados diante das pessoas e de Deus. Se não estamos, busquemos essa aprovação, para que o nosso trabalho seja íntegro diante de Deus e seja efetivo para as pessoas. Porque às vezes a gente trabalha e não tem efeito nenhum na vida de ninguém. E o que adianta? O que adianta a gente abrir essa igreja toda quarta, todo sábado, todo domingo e não criar um efeito nessa cidade? Não adianta nada. Precisamos nos alinhar. Precisamos entender que tudo que fazemos... Gente, até a faxina nessa igreja é espiritual. Pegar numa cadeira daqui, meu Deus, agora ninguém vai querer pegar na cadeira mais, né? Tirar o clipe da cadeira é espiritual. Ai, meu Deus, não vou botar um clipe, coisa para eu pegar o clipe e cair no chão duro. Não, gente, não é isso. Deus tem misericórdia para perdoar os seus pecados. Mas a gente tem que ter essa noção de que precisamos entender que tudo isso aqui é espiritual. Amém? Entendeu essa lição aí? Então, assim, eu separei algumas colocações assim, que vieram aparecendo nesse capítulo. A primeira questão que eu aprendo aqui nessa cena onde os discípulos falaram, não é bom que a gente se ocupe com mais coisas além de buscar a Deus e a palavra, e se dedicar à palavra. Então vamos convidar outras pessoas para que a gente dê essa tarefa e nós tenhamos a qualidade o bastante de entregar a palavra do Senhor para a igreja. Então a primeira coisa que eu aprendo, defina suas prioridades na vida. Por que às vezes a gente fica andando em círculo e as coisas parecem que não melhoram, não acontece, não rompe, porque a gente está com tanta coisa fazendo ao mesmo tempo, tanta coisa que não era nem talvez para eu fazer, que eu não consigo dedicar exatamente para o propósito no qual eu fui criado. O que acontece aqui? Busque atuar onde Deus já te deu habilidades. Aonde, por exemplo, tem muita gente que gostaria de ser um cantor, mas Deus deu o dom da palavra. E a pessoa é teimosa e ela quer cantar. Ainda salva quando a pessoa é afinada. Ainda salva, né? E quando não é? Aí como é que tu vai? Aí tu fala para pessoa, não, meu filho, seu ministério é a palavra, sai daí. Dá licença. Aí a pessoa ainda fica triste? Não, meu Deus, meu dom é louvar, eu quero louvar. Deus já te deu outro dom, meu filho. Meu dom é cozinhar, amém. Meu dom é ajudar. Uma das habilidades assim que eu descobri que Deus me deu, que eu demorei muito, foi de animar pessoas, sabia? Eu sou uma pessoa que anima os outros. E eu descobri isso. Demorei muito. Mas depois que eu descobri isso, quando eu tenho a oportunidade de sentar com alguém e injetar ânimo, eu sei, eu percebo, eu sinto que aquilo flui em mim de Deus. E aquilo anima as pessoas. Então eu consigo caminhar bem naquilo. Então eu preciso identificar quais são as ferramentas que Deus me deu. É a mesma coisa de você ficar apertando um parafuso Phillips com chave de fenda. Até dá, mas não dá um aperto total. É a mesma coisa de você apertar um parafuso sextavado com um alicate universal. Até dá, mas não é a ferramenta própria. Eu comecei na música na igreja, e eu sempre pensei que ia ser um músico, ia ficar ali, tal, meu Deus, e eu feliz. Eu ia tocar para um cantor que estava iniciando assim, a carreira e tal, e levaram a bateria lá em casa, tirei o repertório todinho, perfeito, tudo top, uma bateria branca da Pure, assim, com os pratos, meu Deus, sonho de consumo. Ensaiei em casa e tal. Quando terminei o repertório, no primeiro dia de ensaio, eles foram lá em casa para buscar a bateria, e eu. Enquanto estava tocando, Deus falou assim,
isso não é para você. Falei, peraí. Poxa, o Senhor me deu o dom da música, eu estou aqui tocando. Isso aqui não é para mim, então o que é para eu fazer? Eu tenho outra coisa para você. Bah! Falei, tá bom, né? E aí, quando chegaram para buscar a bateria, e me buscar, aí eu desmontei a bateria, deixei todo no carro. Falei, valeu. O que foi, Carioca? Não, eu não vou. Mas como assim, gente? Tá com o ensaio tudo marcado, tudo pronto? Não, eu não vou. Mas por quê? Deus falou para eu não ir. E eu não posso ir. Aí eles ficaram bravos, a gente perdeu a amizade, ficou um tempão sem se falar na época. Imagina, né? Mas eu prefiro perder um amigo do que perder minha comunhão com Deus, gente. E passou, logo que passou, talvez poucos meses ali, Deus me levou para ser, tipo, regente de um coral, assim. E mais meio na atuação de liderança na parte de música. Mas por quê? Deus foi me formando como líder, mas na área onde eu já trabalhava. Então eu fui aprendendo a ser líder com o que eu sabia fazer. E eu fui entendendo. E eu fui cada vez menos tocando e cada vez mais liderando. Só que por um momento eu fiquei muito decepcionado, porque eu queria tocar. Eu me divirto quando eu toco. Vocês vão ver, o dia que vocês me derem a oportunidade de tocar uma bateria, vocês vão ver eu tocando rindo, assim, para mim, assim, é alegria. É igual assim, uma criança, assim, brincando um parquinho, aí eu tocando. Porque eu me divirto, é gostoso, flui, assim, em mim, uma alegria. E eu me frustrei muito, eu chorei muito, eu orei muito, Deus, o que é isso? Eu quero tocar, eu não conseguia nem estudar mais os instrumentos. Eu pegava, assim, um instrumento, um violão, uma guitarra, e não fluía nada, eu não conseguia nem estudar. E, poxa, por que eu estou perdendo? Parece que eu estou perdendo um amor pelo meu ministério. Até eu entender que Deus não era amor pelo ministério, era Deus me colocando onde Ele queria. Amém. E amém, cheguei num dia que eu entendi. Aí eu abandonei. E hoje eu entendo que talvez eu não vou mais tocar, mas eu sou um animador de um músico. Eu consigo animar pessoas a manter o ministério, eu consigo... Então, amém, a gente precisa gastar energia, gente, aonde nós fomos chamados. Porque senão a gente fica rodando muito, se cansando muito e não faz quase nada. Deus quer que você faça as coisas com qualidade. Deus não quer que você faça muitas coisas. Deus quer que tu faça o que Ele te chamou para fazer. E com a qualidade que Ele vai usar você para fazer. Estão entendendo, amém? Outra coisa, já falei aqui, se localize na vida. Resolva suas pendências, não fuja. Por quê? Os discípulos estavam percebendo que estava acontecendo um déficit de entrega de comidas. A igreja estava com muita demanda, então estava tendo pendências. E o que eles fizeram? Não foram empurrando com a barriga, não, vamos como é que dá, vamos vivendo, vamos fazendo. Hoje não deu tempo para preparar a palavra, vamos fazer de qualquer jeito, que eu estava aqui ajudando, fazendo as comidas, aí vão lá falar que Jesus é bom e o Satanás não presta, tá bom, e acabou. Não, eles foram decididos, eles resolveram a pendência. Qual era a pendência? As pessoas estão precisando de comida, está aumentando muito, então vamos chamar pessoas, vamos decidir. O que eles foram? Decididos. O que falta em nós? Às vezes sermos pessoas decididas. Tá bom, Deus, vou parar de patinar na vida, vou começar a estudar mais a Tua Palavra, vou começar a ler mais livros, vou me preparar para ser o que o Senhor quer que eu seja na minha área. Sabe, às vezes falta em nós, eu não estou falando só na igreja, gente. Quem sabe você é um vendedor de roupa. E se você começar a buscar livros, vídeos no YouTube, literaturas que falam sobre o poder da persuasão, a venda, a comunicação, você vai se tornar o melhor vendedor que Blumenau já viu. E você vai viver muito bem. Porque as lojas estão cheias de vendedores normais. O mundo, shopping, tudo está cheio de pessoas normais. As pessoas que se localizam e resolvem as pendências. Talvez a sua pendência é terminar a tua faculdade, ou fazer um curso, ou parar de procrastinar em algumas áreas e focar. Então eles decidiram, né? Seja decidido, porque para novos níveis precisamos ter novas escolhas. Então a gente às vezes está reclamando para Deus, não acontece nada novo em mim. Pois minha vida todo ano fica lá, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Mesma canção todo ano, as mesmas promessas, as mesmas derrotas. Mas por quê?
eu não estou tendo escolhas novas. A Bíblia vai contar a história do vinho novo e odre velho. O que é o odre? É um recipiente de couro onde se guardava vinho. E o vinho, quando ele é novo, ele fermenta. E a fermentação do vinho, ele expande. É igual quando a gente bota aquela garrafa de Coca-Cola, que assim, não basta ser pobre, a gente tem que ter uma garrafa de Coca-Cola na geladeira. Né? Padrão, né? Viajar com aquela garrafona de Coca-Cola, tomando assim, tem que ser, né? Não pode ser só pobre, a gente tem que ter uma garrafa guardada na geladeira. Sabe quando tu bota no congelador e tu esquece, ela estoura, ou então fica mais gordinha? Isso é uma expansão. E o vinho dentro do odre acontecia a mesma coisa. E o que acontece? Quando o odre é novo, quando o couro é novo, o couro ele consegue esticar, certo ou errado? Então ele estica. Aí quando acontece a fermentação do vinho, ele estica junto e guarda. E o que acontecia? Por que Jesus falou assim, não se coloca vinho novo em odre velho? Porque se eu colocar o vinho novo no odre ressecado, num recipiente de couro velho, quando o vinho expandir, vai estourar e vai vazar todo o vinho novo. Então, às vezes, não é que eu e você, que Deus não está vendo a nossa luta e Ele não quer dar coisas novas para a gente. Ele tem novidade, é a gente que precisa ser renovado. Quem sabe sou eu e você que precisamos de um renovo. Nós estamos como odres velhos. E o que é ser um odre velho? A mesma pessoa, com os mesmos costumes, com as mesmas manias, com as mesmas escolhas, com as mesmas fraquezas, com as mesmas quedas. Passa ano e volta ano, passa ano e eu não mudei. Como que Deus vai te dar coisas novas se eu e você não nos permitimos ser renovados? Estão entendendo, amém? Estão tão quietinhos? Estão, amém. Como que nós... Eu tenho falado isso aqui muito, né? Quando que nós estaremos preparados para a promoção na empresa? Como que Deus vai dar as bênçãos que nós temos pedido se nós estamos como odres velhos ressecados? Aí ele fala, não se põe remendo novo em roupa velha, é a mesma coisa. Como que eu vou botar um pano novo numa roupa que está toda puída, toda fraca, passa um vento e já rasga? Deus quer que eu e você nos permitimos ser renovados, abrir a mente, renovar. Sabia que a gente só descobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente se permite a ser renovados na mente? Então, pega essa aí que está de graça hoje, amém? Outra coisa, escolha as pessoas certas para andar com você. Quando Pedro falou assim, pessoal, vai lá no povo, escolhe 7 rapazes de bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo para a gente passar essa tarefa. Será que eu e você, no meio do povo, seria escolhido? Será que nós estamos tendo uma conduta... Porque assim, é igual o Davi, né? Todo mundo fala, Davi, rei Davi, matou Golias. Só que isso é quando ele estava exposto, todo mundo vendo. Mas quando ele estava nos bastidores, ele matava leão, matava urso, cuidava das ovelhas. Então, às vezes, a gente quer ganhar a coroa e a filha do rei. Mas a gente não quer matar os leãozinhos todo dia. A gente não quer fazer o nosso dever de casa. E nós precisamos ser pessoas prontas para sermos escolhidas. Senão a gente vai sempre assistir a bênção do outro e nós não vamos desfrutar. A gente vai ser sempre aquela pessoa que vai contar testemunho dos outros e nunca vai ter o próprio. Sabe aquela pessoa que sempre tem um testemunho de alguém? Uma pessoa que caiu do avião. Eu também nunca caí de avião, né? Caiu do avião e sobreviveu. A pessoa que bateu de carro, não sei o quê. A pessoa que recebeu não sei o que lá, uma benção. A pessoa que ganhou uma casa. E eu? Tudo bem que o testemunho de outros me edificam, mas eu preciso ter as minhas experiências com Deus. Eu preciso me permitir receber a novidade de Deus na minha vida. Senão eu vou sempre viver de histórias terceirizadas. E quem são as pessoas que têm me acompanhado? Olha aqui, em Provérbios 13, 20 diz assim, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então,
talvez algum não foi escolhido porque qual era a turminha que ele andava? Qual era a galerinha que ele andava? Aí na hora de ser escolhido, cara, não dá, velho. A postura que tu tem, o jeito que tu fala, não dá. Você não vai... Vamos escolher aqui. Vou escolher o Jean lá, mas o Léo não vai poder, cara, porque o Jean anda que os caras sabem lá, pá. Tá entendendo? O nosso testemunho, ele fala muito alto, gente. As pessoas, o mundo, os céus estão nos filmando com expectativas. A natureza, a Bíblia diz que a natureza, ela clama com expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então imagina, eu estou andando e as árvores estão te olhando. Olha o Filho de Deus passando. Será que ele vai jogar um lixo aqui no meu pé? Te peguei, né? Aí o rio, tá ali, o rio está te olhando. Será que ele vai jogar um lixo aqui na minha água? Ou ele vai ser um filho de Deus e vai defender a natureza criada por Deus? Então a gente precisa ser a pessoa certa, não ficar escolhendo a pessoa certa. Seja você a pessoa certa, em nome de Jesus. Não se engane. Sucesso pessoal nem sempre é sinônimo de uma vida cheia do Espírito Santo. Existe uma diferença entre falar de Deus e ser boca de Deus. Tem muita gente falando sobre Deus. Tem até meu Deus, um vídeo esses dias, cara, que assim, a mulher falou sobre Deus, é Deus. Meu Deus, não. Assim, é melhor escutar essas coisas do que ser surdo, assim, né? Complicado, assim, muito complicado. Mas a gente percebe que essas pessoas até falam de Deus, mas elas não são boca de Deus. E muita gente, ela compara bênçãos terrenas, naturais, como eu posso dizer, com bênçãos do céu. E valida a pessoa pelo que ela tem, não pelo que ela é em Deus. Estão entendendo? E muita gente até se valida. Por exemplo, tem gente que talvez ache que um dia, se virar um líder, alguma coisa da igreja, acabou as dívidas. Deus vai abençoar com alguma coisa, vai me dar um carro, vai me dar um... Cara, não... Deus não veio aqui para te dar um carro, gente. Deus veio aqui para dar salvação para a gente. Então, ter coisas é bênção, são bênçãos. Deus vai dar coisa para a gente, amém? Só que a gente não pode achar que o sucesso terreno... Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez a gente pode achar que na hora da escolha dos 7, pegaram os ricos, pegaram o que tinha o melhor carro, pegaram o que tinha o melhor... Não, porque Deus sonda o coração, gente. E Ele sabe quem é quem. Então não é porque eu tenho ou não... então porque eu não tenho nada, nunca Deus vai me ver, nunca eu vou fazer nada na igreja. Não, espera que Deus está te vendo. Amém? Outra coisa aqui, busque capacitação e busque o Espírito Santo. Bota lá Atos 6 e 10 para a gente ver o que estava acontecendo. Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem excelente. É interessante que a gente falou domingo sobre um homem excelente, né? Neemias. E hoje é meio que um paralelo. O que tinha acontecido? Estevão, ele não era só um entregador de marmita no Safe Foods. Estevão não era só um entregador de cesta básica. Ele entregava cesta básica, mas no caminho ele realizava maravilhas e sinais. As pessoas doentes eram curadas pela mão de Estevão. Ele passava e falava do amor de Deus onde ele estava. Ele era uma pessoa excelente. A Bíblia diz que ele fez muitos sinais, muitos milagres através da vida de Estevão. E não era só um entregador. Por isso que eu digo, a comida que nós entregamos é apenas um veículo para a gente chegar no coração das pessoas. A comida chega no estômago, a palavra chega no coração. E se a gente estiver aqui nessa igreja trabalhando mecanicamente, só dentro de um mecanismo, faz comida, entrega, robozinho, entrega, aí prega, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e vai embora, não é sobre isso. É sobre eu e você buscarmos a Deus num nível que talvez uma pessoa vai entrar aqui doente e a comida vai curar sem uma oração. Estão entendendo? Jesus cuspiu num barro,
botou no olho do cego e mandou ele lavar. E o homem voltou a enxergar. Quem sabe o feijão, o arroz, a polenta que você faz aqui está entrando no organismo das pessoas. E a comida está levando a saúde do reino dos céus para dentro daqueles corpos. Então tudo é muito espiritual. Tudo é muito espiritual, muito. E o que aconteceu aqui? A árvore que dá muito fruto leva pedrada, né? As pessoas ficam tentando pegar os frutos. O mosquito só vai na lâmpada acesa, não é assim? Lâmpada apagada não chama mosquito. Então, por ele estar tendo sucesso no ministério, começou a vir as perseguições. E os fariseus, os religiosos, começaram a arrumar polêmicas e pagar pessoas para contar mentiras sobre Estevão. E ele foi convidado a ser interrogado. E nas discussões eles não conseguiam vencer Estevão. Olha lá o versículo, bota lá. Olha aqui, ó. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Gente, eu e você podemos passar pelas maiores perseguições por causa do nosso ministério. Mas se estivermos cheios de Deus e cheios de sabedoria, nada pode impedir. Não tem problema, não tem pessoa, não tem chefe, não tem política que vai vencer a igreja do Senhor Jesus. Não tem lado direito, esquerdo, centro, não tem o que pode abalar a igreja do Senhor Jesus cheia do Espírito Santo. Não tenham medo. O que a gente tem que ter medo não é de uma política, a gente tem que ter medo de estar vazio do Espírito Santo. Eu tenho mais medo do Espírito Santo não estar mais em mim do que qualquer política do governo no meu país. E muita gente está mais preocupada com a política. Por quê? Por que às vezes tem uma política favorável melhor? Porque é favorável. Eu não preciso ser perseguido. Eu não preciso ser... Está tranquilo. Está tranquilo, está favorável, né? E se vier algo que seja contra os nossos ideais, vai causar problemas. Talvez muitos de nós vão desistir, porque vai ser mais confortável. É melhor desistir do que ficar me incomodando. Então não é sobre quem governa, é sobre quem está em mim. Ele estava sendo perseguido, de morte. Mas não conseguiam debater, porque ele era tão cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então Deus está procurando aqui, ó, entre nós, pessoas que busquem sabedoria e busquem a presença do Espírito Santo na vida. Porque não é sobre o que sabemos e podemos na terra, mas sobre o canal de bênção que eu estarei sendo para Deus e para as pessoas. Estão entendendo, amém? Então aqui, ó, era uma tarefa muito simples. Muito simples. Entregar comida. Só que era muito espiritual. Então Estevão estava ali e ele foi perseguido. Só que não tinha como, não tinha o que dizer. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o perfil de Estevão. Ele era um homem cheio de fé. Uma pessoa cheia de fé não é aquela pessoa religiosa. Uma pessoa cheia de fé não é aquela pessoa supersticiosa. Uma pessoa religiosa não é aquela pessoa assídua em tudo. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa obediente. Porque a fé que você e eu temos, ela nos impulsiona a obedecer a Deus cegamente. Porque é sobre coisas que nós não vemos. Então não precisa ter olho. Só precisa ter ouvido para Deus. Ele já falou para você e para mim o que temos que fazer. Só falta a gente obedecer. Para obedecer, tem que ter fé. Então ele era um homem cheio de fé. Se ele era um homem cheio de fé, com certeza ele era um homem obediente. Outra coisa, ele era cheio do Espírito Santo. Uma coisa que a gente precisa entender. Nós temos nossas habilidades? Temos, amém. Eu já disse aqui, né? A gente faz comida, a gente faz um monte de coisa e tal. Mas não é o fazer no natural. Se nós apenas desempenharmos os nossos dons e habilidades ao fazer as coisas, vamos fazer uma coisa excelente. Se você for o melhor guitarrista do universo e vir aqui tocar, o melhor tecladista, o melhor baterista, vocês vão tocar e cantar de forma extraordinária. Pode até emocionar as pessoas, fazer todo mundo chorar. Porque se você vai no Ídolos, as pessoas choram. Se você vai no X Factor, as pessoas choram. Até eu me arrepio e choro quando eu vejo esse programa.
porque nós somos seres emocionais. Porém, só com o Espírito Santo podemos falar e a palavra entrar no coração das pessoas. Só com a presença do Espírito Santo, o que fazemos aqui, enquanto louvamos, o nosso louvor está curando pessoas. Não é só emocionando pessoas, não é só cativando as pessoas, não é só chamando a atenção das pessoas. Mas sim, pessoas cheias do Espírito Santo. Talvez ela poderia estar com uma bateria assim, essa bateria é boa, mas uma bateria pior do que essa. Talvez com um teclado inferior àquele. Talvez sem som, mas um coração, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela abre a boca e sai cura da boca dela. Não precisa de nem caixa. Então nós precisamos entender que a técnica, porque sabedoria e Espírito Santo não tem na terra. Na terra tem no máximo conhecimento. Na terra você vai encontrar técnica, conhecimento, literaturas. Mas sabedoria e Espírito Santo só no reino de Deus. Então nós temos que ter uma vida que busque isso. Sabedoria buscamos e encontramos na palavra. O Espírito Santo buscamos na oração e numa vida íntima com Deus. Então que eu e você não venhamos nos limitar a ter uma vida só de culto. Eu quero convidar você em nome de Jesus, que você saia hoje daqui com uma mente transformada, que eu e você viemos para cá para recebermos de Deus, para vermos a nossa família, entrarmos em comunhão, mas também eu tenho que ter uma vida em Deus em casa. Eu preciso ter experiências que eu tenho aqui também na minha casa. Eu preciso não só ter experiências na minha casa, mas eu também tenho que ser um canal de experiências para o mundo. A pessoa, você chegar no seu trabalho amanhã, e uma pessoa chegar mancando com o pé doendo, e você fala assim, vem aqui no cantinho, deixa eu orar pelo teu pé aqui, e a pessoa ser curada na hora? Por que isso não pode acontecer? Se uma pessoa está triste no seu trabalho amanhã, e você pergunta, o que está acontecendo? Não, meu parente está doente lá, está no hospital. Poxa, eu vou orar. E a pessoa ser curada na hora lá no hospital, aí você nem sabe de nada. No outro dia a pessoa, meu parente saiu do hospital porque tu orou. Então, essas experiências precisam sair daqui de dentro. Nós não podemos ser dependentes de experiências dentro da igreja, porque nós podemos causar experiências no mundo. Amém? Você acredita nisso ou não? Então, vamos lá. Abre Lucas 6, 44 e 45, só para a gente ver o que está sendo falado aqui, para a gente entender. Ele era cheio de coisas dos céus. Do que estamos nos enchendo? Por isso que não é só o que acontece aqui. Nós precisamos nos encher em todo o tempo. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de erva daninha. O homem bom tira coisas boas do tesouro que há em seu coração, e o homem mau tira coisas más do coração que está... O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Aqui está a chave do porquê que talvez eu e você não conseguimos produzir frutos lá fora. Porque nós só conseguimos produzir daquilo que está dentro de nós. Nós só conseguimos entregar aquilo que vem em nós. E nós, aqui está falando de árvore, só que nós não somos árvore, nós somos galhos, que precisamos estar enxertados na videira. Quando estamos enxertados, porque um galho sozinho não produz. O que acontece? Aí quando eu não quero ser galho, eu quero ser uma árvore, eu também vou produzir fruto. Mas que fruto é esse? Qual é a origem? Qual é as vitaminas? Mas se eu estou enxertado, porque Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Então tudo que eu e você fazemos é porque estamos conectados em Jesus. E tudo que eu vou fazer é garantido que vai ser bom, porque o que vem de Deus é bom. Você acredita nisso? É impossível errar. Então, ele não era neutro, outra coisa. Hoje estamos numa sociedade onde as pessoas estão sendo inibidas de falar a sua opinião.
Só que existe uma deficiência um pouco grande na área dos cristãos evangélicos, porque nós tínhamos e ainda temos uma mania de ser agressivos nos nossos discursos. Agressivos e exclusivos. De falar, isso é pecado, isso está errado, você vai morrer, você vai para o inferno. Aí o que acontece? Nós acabamos afastando as pessoas, porque não sou eu, porque isso é discurso de juiz, eu não sou juiz, eu só sou um mensageiro. E a mensagem que eu carrego é de amor, perdão, transformação e salvação. Eu não tenho que ficar dando opinião na vida dos outros, gente. Eu não tenho que ficar falando o que eu acho. Sabe aquele videozinho? O que eu acho da atitude da Anitta. Deixa a Anitta pra lá, velho. O que eu acho de Jesus? Faz um vídeo assim. Vamos parar de perder tempo, de ficar comentando, dando a nossa opinião. Tu e eu somos a quarta pessoa da Trindade agora? Para ficar dando opinião sobre o que o mundo faz? Ou nós somos mensageiros, carregamos uma mensagem. Uma mensagem de amor, de perdão, de resgate. Então a gente tem que sair desse lado. Aí o que acontece? Por não ter a mensagem da salvação, nós acabamos nos neutralizando porque a gente não sabe falar outra coisa. Só sabe atacar. Não pode atacar a gente. Nós não. Jesus, quando veio, ele estava indo lá para Samaria e eles pediram para os discípulos irem lá arrumar uma hospedaria para ele e eles não conseguiram. Aí o Tiago e João vieram brabo. Jesus, ninguém quer te hospedar aqui. Sabe o que você pode fazer? Pega uns raios aí, joga na cabeça desse monte de gente e mata tudo. Aí Jesus diz, filho do trovão. Jesus tinha um senso de humor, cara, muito top. Eu não vim para condenar ninguém, eu vim para salvar, cara. Eu não vim porque o pecado que já está na humanidade já condenou. Eu vim para pagar essa conta e levar eles para a cidade celestial. Então, às vezes, nós estamos aqui como juízes do tribunal de não sei quem, que não é o de Deus. Somos justiceiros. Sabemos exatamente quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E estamos ali. Gente, esquece isso. Ame as pessoas. Ame aqueles que principalmente estão acorrentados pelo pecado. Porque é o amor que vai salvar eles. Ame aquelas pessoas que você considera ter uma vida errada. Sente com elas, coma com elas, tenha amizade com elas, seja um influenciador. Não exclua essas pessoas, porque você é a chance dessas pessoas serem salvas. Só que a pessoa que é a chance de salvar está acabando de empurrar para a cova. Está só a cabeça para fora. Aí tu vai lá e vai! Acabando de matar a pessoa. Eu e você não fomos chamados para julgar ninguém, tá, fofura? Olha para alguém do lado e fala assim, ei, para de me julgar agora, a partir de agora. Tu não me julga mais. Tu só me ama. Acho que o texto é um Deus é bom, né? Vamos lá. Estevão não se desespera com a acusação. Você e eu não precisamos nos desesperar com o que o diabo está tentando fazer com a gente. Porque ele fica, imitando o leão em volta, gritando e fazendo. Ele é especialista em fazer a gente se distrair e fazer a gente ficar com um falso medo. Mas nós temos um Deus que nos protege, que nos ajuda. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, eles não se abalam. Esse dia o Estevão estava com medo de um negócio aí. Aí eu perguntei para ele assim, Estevão, olha para uma montanha. Você consegue empurrar a montanha? Não. Já viu algum vento balançar uma montanha assim e ela ficar fraca? Não. Então a montanha é forte, né? Ele é. Sabe por que a montanha é forte? Porque Deus colocou ela ali. Então a montanha é muito forte. Agora a Bíblia diz assim, Estevão, aqueles que confiam em Deus vão ser fortes iguais a essas montanhas. Elas não vão ser abaladas, não vão sentir medo. Aí ele assim, pai. Eu falei, Aí eu saí. Passou uns 20 minutos, ele me procurou. Pai, eu não estou mais com medo, eu consegui confiar em Deus. Cara, ali eu quis... Então, assim, a palavra ela é viva, gente.
A palavra, ela se tem algo do céu perfeito que desceu e veio à nossa mão, é a palavra de Deus. Confie nessa palavra, acredite, leia ela, medite nela que você vai vencer. Aqui, ó. Atos 6:15. O que aconteceu? Bota ali. Ele não teve medo na hora da acusação. O que aconteceu na hora da acusação? Atos 6:15. Ele estava sendo condenado e o rosto dele estava como um rosto de um anjo. As pessoas viram, olha lá, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia um rosto de um anjo. Isso aqui só acontece, gente, com quem se entrega. As pessoas vão verem o rosto de um anjo em mim e você se nós vivemos uma vida com Deus. Não adianta eu viver uma vida na margem, só assistindo o que o reino de Deus faz, porque senão o mundo que precisa ver o brilho, o esplendor de Deus na minha vida não vai ver. Eles só viram porque ele estava decidido a morrer pela causa. Ele estava condenado e não estava nem aí. Eles queriam que ele negasse a fé dele e abandonasse o trabalho social, porque estava incomodando. Ele falou assim, olha, daqui não sai, pode matar. Aí é obrigado as pessoas olharem para você e olharem e ver Jesus em você. É obrigado. Não tem como. Então aqui, ó, Estevão cheio do Espírito Santo levantou, aí lá na frente. Depois eu vou... Aqui, ó, Estevão olhou, viu a glória de Deus, Jesus de pé à direita de Deus e disse, veja o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Muitas pessoas querem ter esse nível de experiência. Muitas pessoas querem ver Deus, muitas pessoas querem brilhar. Quanta gente aí está aí fazendo tudo para brilhar, mas não quer ser apedrejado, não quer entregar a cesta básica, não quer trabalhar para o reino. Só brilha. A gente só consegue brilhar porque a luz de Deus brilha em nós. Nós não temos capacidade de brilhar. Nós não temos capacidade de executar. Nós só vamos ter experiências extraordinárias com Deus se nós nos envolvermos com Deus. E se envolver com Deus não é ser um religioso. Ah, Jesus, eu estou orando aqui 2 horas por dia. Ah, Jesus. Não, se envolver com Deus é cuidar dos pequeninos, é amar as pessoas, é tirar pessoas do buraco e salvá-las. É sair do nosso conforto e colocar outras pessoas no conforto. Foi o que Jesus fez, saiu do conforto do céu, se esvaziou de si mesmo, se colocou como homem e tirou todo mundo do desconforto e vai levar todo mundo para o conforto do céu. E às vezes, eu não consigo sair para entregar uma marmita. Ah, não. Está frio. Vamos lá. Bota lá Atos 7, 55 e 56. Isso aqui já era depois da condenação. Depois da condenação, onde levaram ele para fora da cidade. E ó, Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. É isso que eu tinha acabado de ler aqui. Gente, que hora que ele viu isso? Enquanto ele estava sendo apedrejado. Então nós temos que entender que o reino é sobre perdas. O reino é sobre entrega. Não é sobre uma carreira fofa de glamour e glória, pessoal. Não é uma vida de conforto e ganhos. Se a gente vê aqui, ó, muitos querem ter esses níveis de experiência. Diante da condenação, o seu rosto brilhou, como eu acabei de falar. Nós não podemos nos cobrar de não estar tendo experiências com Deus, se a gente não está se envolvendo com o que Ele quer. A pergunta que a gente faz hoje, para você e para mim, eu estou envolvido com Deus ou eu estou envolvido com a terra? Porque às vezes nós estamos também na igreja, fazendo para como é que eu posso dizer? Uma realização pessoal. Muitas pessoas fazem ações de caridade
não só para abençoar pessoas, mas para se sentir bem. Para se colocar numa posição de nossa, eu sou legal. Eu abençoo. Tipo assim, para se sentir útil. Você não precisa se sentir útil porque você já é útil. Você já veio de um lugar para uma utilidade. Então eu e você não precisamos fazer nada nessa terra para se validar. É só se envolver com obediência e fé. E outra coisa lá, ó, 7, 59 e 60. Capítulo 7, 59 e 60. É o último versículo da história de Estevão. Olha lá. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não considere culpados deste pecado. E depois que disse isso, adormeceu. O alho não pode subir para a gente terminando. Você percebe um detalhe muito incrível que a Bíblia não fala, que Lucas não usou a palavra morreu. Sabe por quê, gente? No reino de Deus, Deus valida a gente. E quando a gente talvez perde tudo, Deus ainda tem o infinito para nós. Para Deus, a gente não morre, a gente adormece, porque vamos acordar no lar celestial. Quando a gente morre, o que é morrer talvez aqui para nós, enquanto estamos vivos? É se doar, é entregar, é dar o que tem. É tirar de nós. Estevão perdeu a vida. Ele entregou, na verdade, não é que ele perdeu, ele entregou a vida. Quem sabe o que eu e você precisamos entregar? Talvez essa entrega está valendo a vida. Mas só tem esse nível de experiência pessoas que entregam a vida. Só tem esse nível Ontem eu falei com a pessoa que foi minha líder de adolescente. E ela hoje está vivendo uma vida que talvez ela nunca pediu para Deus para viver. Ela agradece por coisas que ela nunca pediu. Por bênçãos, por coisas que Deus deu para ela, por coisas que o filho dela está vivendo que ela nunca imaginou. Ela vai viajar para outro país daqui 2 semanas. Vai passar meses fora, num lugar top. Eu duvido que ela um dia orou assim: Deus, me leva para outro país, quero passear. Ela nunca pediu isso. Mas Deus dá, porque Deus é generoso. Só que vamos ver a história dela? A história dela é uma líder onde tinha um uninho, um Uno Mille, vinho daquele, tem um barulhinho assim, bem feinho, assim, com escapamento estourado. É o barulho do Uno. Você conhece o barulho do Uno? É o barulho do Uno, é aquele barulho específico, só o Uno tem. Ela nem gasolina tinha, ela enfiava 10 adolescentes dentro e levava cada um em casa. Nem gasolina tinha, nem dinheiro para botar gasolina, ela andava na fé. Qual era a fé dela? Ai, Deus vai, bota gasolina. Não, a fé dela era obedecendo, cuidando dos adolescentes. Então, quando você obedece pela fé, a fé, ela vem, traz as coisas do reino e acontecem os milagres. Quantas vezes eu comi na casa dela? Quantas vezes eu almocei, nem assim, não é que faltava comida, mas ela tinha uma vida simples. Você sabe, se todo dia alguém ficar comendo na tua casa e vai faltar no final do mês? Tu já fez a compra lá dia 5, dia 10? Aí começa o carioca todo dia indo lá. Te evangelizar às 11h30 da manhã. Ô, pastor Pedro, tudo bem? Vim fazer uma visita aqui. 11h30. O que ele está querendo? Um dia até vai, né? Bota mais água no feijão. Aí vai no outro dia. Pode ser, ô pastora Vilma. 11h45. Não, vim aqui, senti um negócio aqui, vim entregar para vocês. Todo dia. É pesado, né? Hoje eu sou casado, tenho família, eu sei que é pesado. Eu e ela também recebemos muitas pessoas aqui e lá, mas nunca faltou. Quanto mais você dá, gente, mais vem. Quanto mais você entrega, mais... sabe aquela entrega sem reserva? Nessa semana aconteceu isso. Ela sentiu assim, ela recebeu, sei lá o que aconteceu com aquilo, que ela sentiu no espírito dela que alguém ia almoçar lá em casa. Aí, falei isso, um monte de gente vai almoçar lá em casa agora. Não. Estou abrindo as portas para a igreja, meu Deus. E ela não falou isso para mim. E um amigo meu de Itajaí, o Thiago, lá do Tamo Junto, mandou uma foto da BR, vindo para Blumenau, que ele faz uns negócios aqui numa loja aqui.
E eu falei, poxa, eu vou chamar ele para comer aqui em casa, não custa, né, cara? O cara já está aqui, bota mais uma linguiça ali, uma salsicha no meio ali, bota água ali, aumenta as coisas e deu, né? Eu falei, o Thiago pode comer aqui? Porque ele está aqui em Blumenau, né? E deixa ele vir aqui. Aí lá, pode vir. Eu já sabia que alguém ia vir aqui em casa, eu já tinha me falado que alguém ia vir em casa, eu não sabia, só não sabia quem. E vem, come, quer mais? Come. Bota mais aí no prato. Não tem miséria, gente. No reino de Deus não tem miséria. Quer comer o quê? Abre a geladeira aí, pega o que tu quiser. Tem aquele negócio assim, para visita dá só um copo e guarda a garrafa, para ele não tomar mais. Ah, tem gente que tem espírito de miséria, gente. Eu te sirvo. Não, pega a panela e bota o que tu quiser. Quer comer na panela, come. Não tem que ter espírito de miséria. Sabe por quê? O reino que a gente vive é um reino de abundância. É um reino onde as coisas não acabam. É o reino do eterno. Então nós temos que doar. Ó, esses dias saiu... o Alan está gravando o álbum, né? Ó, até a Sarinha está no avivamento ali, ó. O álbum do Alan. Aí foi levantada uma oferta entre as pessoas que estão envolvidas diretamente na gravação. E a Keila colocou comigo de a gente ofertar um valor. E ofertamos, né? Sem ter. É aquele negócio, gente. Não é dar porque tem. É dar por obediência. Ofertou. Do nada, alguém oferta exatamente o valor que a gente ofertou na nossa conta. A irmã dela. Manda assim de presente. Ó, senti dar um negocinho para vocês aí. Mandou. Então tá vendo que quando a gente dá... Gente, generosidade, ela é isso. É você ser obediente no nível do reino de Deus. Deus não te chamou para ficar dando migalha para o mundo. Deus te chamou para dar a vida para o mundo. Deus me chamou e te chamou. Deus enviou o Filho dele para dar a vida. Deus não chamou, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, botou o seu Filho para aconselhar a terra, para parar de pegar e depois voltar. Fez isso ou não? Ele entregou para morrer. Deu tudo que tinha. Ele derramou o sangue inteiro dele por nós. E nós ficamos nesse negócio de miséria, no mínimo, no básico, no máximo que eu posso. Gente, Deus nos colocou para dar o máximo. Não é para chegar no nosso limite, é para passar do limite. Porque passou do nosso limite, aí Deus atua. Passou do meu limite. Não é para a gente chegar ao meu limite, não. Passa. A tua meta tem que ser acima do teu limite. Porque... quando sai fora do nosso controle, Deus controla, Deus vai e coloca e atua. É assim, gente. Vamos nos levantar, vamos louvar a Deus.